Outro dia, um jovem profetizou na minha vida que eu seria um pregador da palavra do Senhor. Eu desacreditei disso em momentos. Porém, passado alguns dias, outro jovem veio e disse que eu seria um pregador da palavra do Senhor. Então eu me abracei a esta promessa, me agarrei a esta promessa. Passei por muitas coisas difíceis na minha vida, situações que eu achei que não tinha solução. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor estendeu as mãos para mim e disse: levanta, levanta porque eu quero te usar. Então eu levantei daquele chão e obedeci o chamado de Deus na minha vida. Que nesta noite nós possamos entender que nós devemos obedecer o chamado de Deus nas nossas vidas. E todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, no verso 12. Gostaria de agradecer a confiança, o convite. Trago um abraço do pastor Isaías Honorato, do pastor Marcos, aos demais dirigentes. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe todos os obreiros em retaguarda. Deus abençoe. Todos acharam? Amém? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quero repetir uma partezinha aqui muito importante. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Palavras estas ditas pelo grande mestre, o nosso Senhor Jesus. Antes de adentrar nessa passagem que acabamos de ler, precisamos voltar lá no início de tudo, aonde foi criado o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou Adão, depois em seguida lhe deu uma companheira, Eva. Porém, veio o momento da desobediência, o momento que o homem veio a cair, a queda. O inimigo, enganando através de uma serpente, que era um dos animais mais sagazes na época, veio e enganou, veio e ludibriou a Eva. E ela, achando interessante da árvore, que Deus tinha dito que não era para ela comer, que não era para ela tocar, que não era para eles tocarem, ela foi e tocou, e comeu, e também deu para Adão. A desobediência entrou ali no início, na criação, quando Deus criou o homem. Antes da queda, Deus tinha um contato com o homem, era face a face. Deus todos os dias descia para ter um contato com o homem, para conversar com o homem, para ter uma intimidade com Adão, com Eva. Porém, quando eles tomaram deste fruto, desta árvore que Deus tinha ordenado para que eles não tocassem, agora os seus olhos se abriram. Então eles se deram conta que estavam nus. Agora começaram a se cobrir as suas partes íntimas. Então se ocultaram de Deus quando Deus vem para ter um íntimo com eles. Então aí começa a abrir-se um abismo entre o homem e Deus, um abismo muito grande. Agora o homem começa a se distanciar de Deus. O pecado adentra a humanidade, o pecado adentra o ser humano, e eles passam a se multiplicar durante os anos. E a história nos relata na Bíblia Sagrada que muitos homens foram chamados por Deus, e alguns deles abriram seu coração
e seguiram o chamado, escreveram as suas histórias. Podemos ver na Bíblia Sagrada grandes homens que abriram seu coração, mesmo tendo esse abismo imenso entre o homem e Deus. Deus ainda assim estava contando com o ser humano. Deus não deixou em nenhum momento o ser humano sozinho, abandonou o ser humano. Mas o ser humano se afastou de Deus, por isso havia esse abismo. Nos dias de hoje não é diferente. Por mais que hoje exista uma ponte, ainda o abismo está ali, e muitas pessoas não querem passar por esta ponte. Muitas pessoas decidem ficar do outro lado do abismo e não passar para o lado e se achegar a Deus. E assim era nas antiguidades. Existiam muitos homens, porém aqueles que Deus vinha e falava e obedeciam, escreveram a sua história pela fé. Podemos ver na Bíblia Sagrada Noé, grande patriarca, que obedeceu a Deus e construiu aquela grande caixa, aquela grande arca. Quando nenhum ser humano acreditava naquilo que Deus tinha dito para ele, ele sim obedeceu, creu e começou a trabalhar e fazer uma grande missão, cumprir aquela grande missão que era de fazer aquela grande arca, para que os animais adentrassem, para que a sua família fosse salva. Ainda assim ele falou para muitos, e muitos não deram valor na sua mensagem, na sua pregação. Quando ele dizia que o dilúvio ia vir, que ia chover, não acreditaram. Porém ele seguiu firme, obediente naquilo, naquele propósito, naquela missão. Abraão também foi chamado. Abraão creu na esperança contra a esperança. E aí eu vejo o motivo de estarmos aqui hoje, porque Abraão, ele creu, Abraão obedeceu. Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, do meio da sua parentela, e foi para um lugar onde ele não sabia, uma terra que ele não conhecia. Mas ele creu, ele obedeceu no chamado que Deus tinha feito na vida dele. Como eu disse aqui no início, todos nós temos um chamado, e todos nós precisamos obedecer esse chamado. Precisamos entender que Deus está nos chamando todos os dias. Como disse, todos temos uma missão. Precisamos cumprir esta missão, mas muitas vezes por causa do medo, quando vemos aquele abismo, ficamos com medo de atravessar. Mas eu quero te dizer, a ponte que está sobre este abismo, ela é poderosa. O nome desta ponte é sobre todo nome. O nome desta ponte, Ele nos escreveu que se nós crêssemos nele, poderíamos fazer as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores do que Ele. Que ponte é essa, irmão Leandro? É Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário. Em João 3,16 diz que Deus deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero continuar na história dos antepassados. Abraão obedeceu, então veio Isaac, Jacó. A história continua com grandes homens, os profetas maiores, os profetas menores, e muitos falavam acerca desta ponte, que iria dar passagem para nós nos ligarmos novamente a Deus, porque nós éramos condenados, pastor. Nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, nós estávamos já condenados. Mas aí, como eu disse em João 3,16, o nosso grande mestre, o nosso Jesus, se despiu da sua glória, da sua majestade, e desceu na terra, para nascer em uma manjedoura, em uma estrebaria, para ser o mais humilde, o mais desprezado de todos os homens. E muitas vezes nós, que somos pecadores, falhos, não queremos descer, mas o nosso grande mestre, Jesus, desceu para ser o mais humilde de todos os homens, para nos ensinar, veio com uma grande missão,
maior missionário que eu encontro na Bíblia Sagrada, com a maior missão de dar a sua própria vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Eu sou pai. Pergunta aos pais aqui nesta noite: qual de vocês daria o seu filho para um assassino? Qual de vocês daria o seu filho para alguém que toma uma criança de 5, 6 anos para ter relações sexuais? Qual de vocês pais? Qual de vocês mães? Mas aí vem o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, e agora está enviando o seu Filho amado, o seu único Filho, para padecer, para sofrer, para vir por um povo que não o aceitou, um povo escolhido, um povo que Deus lá no passado lutou com mão forte, libertando do Egito, que Deus alertou, que Deus se revelou, se auto-revelou em muitos momentos, dizendo: eu sou, o grande eu sou. E eles não se deram conta quando este grande eu sou chegou diante deles. Então, esta passagem que lemos aqui é Jesus confortando os discípulos, porque estava chegando a hora, a grande hora, em que ele iria se entregar. Muitos dizem que Jesus foi entregue por Judas, que Jesus foi preso. Ele se entregou, irmãos. Ele se entregou. Imagine comigo, será que alguns homens normais conseguiriam prender o nosso Jesus se ele não quisesse ser preso? Será que alguém conseguiria matar o nosso Jesus se ele não quisesse entregar a sua própria vida? Jesus veio cumprir esta missão, que foi carregar aquela cruz pesada, que foi ser chicoteado, que foi ter o seu rosto cuspido, que foi apanhar sem reclamar, sem murmurar. E muitas vezes nós, irmãos, murmuramos do que temos, e temos muito, porque há muitos aí, muitos países, muitas cidades que é precária a situação, que eles não têm muitas vezes o que comer. Os missionários que são enviados passam por dificuldade muitas vezes, como o irmão disse, tiram do seu próprio bolso, e muitas vezes não reclamam do que estão fazendo, daquilo que foi o chamado deles, para que eles foram enviados. E nós temos um chamado, que é ser sal e luz dessa terra. Somos chamados para praticar a verdade, para praticar. De nada adianta eu vir aqui e falar de Jesus, e pregar, e dizer, e falar, se não haver prática na minha vida. De nada adianta eu vir aqui e cantar bonito, se eu não praticar aquilo que eu canto. Precisamos praticar. O nosso chamado é praticar a verdade, é amar uns aos outros, porque foi por amor que Deus deu o seu Filho. Foi por amor. Então precisamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou e entregou a sua própria vida por amor a nós. Precisamos nos unir como igreja, como uma só família. Hoje é o dia dos pais, e o maior prazer, o maior orgulho, a melhor coisa de ser pai é o filho. É o filho. Se não tiver um filho, você não é pai. E quantos nesta noite podem erguer a sua mão e dizer: eu sou filho de Deus? A melhor coisa de Deus é você. A melhor coisa de Deus, a melhor coisa do Pai é o Filho. É o Filho. E foi para isso que Ele se sacrificou. Foi para isso que Ele sofreu tudo isso calado. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse a opção de passar o abismo, de passar pela ponte que é Jesus e se chegar a Deus. E nesta noite nós temos essa rica oportunidade de nos achegarmos a Deus, de adorar a Deus.
Muitas vezes não entendemos, entramos na casa de Deus e não entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas. Há um esfriamento espiritual nos últimos dias, porque muitos têm deixado de entender o chamado de Deus. Nascemos para adorar, e adorar é obedecer. Muitas vezes eu sou um jovem que gosta de pular, de adorar, de saltar, de falar línguas estranhas, mas de nada vai adiantar isso se eu não obedecer os estatutos, a palavra do Senhor. De nada vai adiantar você vir aqui na casa do Senhor e murmurar da pregação, murmurar do cantor. De nada vai adiantar, porque não é isso que a palavra do Senhor ordena que você faça. A palavra do Senhor ordena que você venha na casa do Senhor e adore, e seja um bom ouvinte, não somente um ouvinte de ouvir e esquecer, mas aquele que ouve, acata, guarda no seu coração e pratica a palavra do Senhor. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele fez esta promessa, mas também fez outras promessas, irmãos, que Ele iria, logo em seguida, o texto que lemos, Jesus promete o Consolador. Agora Jesus disse: é necessário que eu vá. Pedro, no início você não poderá ir junto comigo, Pedro, mas um dia você vai para lá, e vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou para junto do Pai. Mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Outrora havia um abismo entre o homem e Deus. Agora, com a ponte que é Jesus, não há mais por que ficarmos longe de Deus, porque agora Deus habita em nós, irmãos. Outrora havia um abismo, agora temos Deus em nosso coração. É por isso que Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras que Ele, e maiores. Ele não está falando dos milagres que Ele fez, Ele está falando das obras, de alcançar mais lugares, de buscar mais almas, fazer as mesmas obras que Jesus. É desafiador, não é, meus irmãos? É desafiador, não é, meu pastor? Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Precisamos crer, precisamos pedir. Adolescentes, peçam, os dons são para todos. Não tenham vergonha, não tenham medo. Os dons são para vocês, todos os dons. Quem sabe você não é batizado com o Espírito Santo, quem sabe você não fala línguas estranhas. Isso é dádiva, é presente de Deus para você. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. O ID, todos nós temos esse chamado, mas para chegarmos no ID, todo ser humano precisa de um outro chamado, e Deus deixou esta opção, que é o vinde. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde. Quem sabe nesta noite você ainda não aceitou esse Jesus, e você se sente cansado. Quem sabe você até aceitou Jesus, já está dentro da casa do Senhor, mas se sente cansado, oprimido, angustiado. Eu quero te dizer nesta noite: se derrame na presença do Senhor, se derrame na presença deste que morreu na cruz do Calvário por você, e Ele vai tirar esse fardo, vai fazer você ficar leve, vai te fazer livre para adorar a Ele. Ele vai te capacitar para ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Mas antes do ide ainda, e depois do vinde, tem o ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, se você está nessa posição do ficai, busque ser cheio do Espírito Santo, porque os cativos, as almas, estão aí fora, precisando da tua palavra, da minha palavra. Precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Se você ora, ore mais. Se você louva, louve mais. Se você adora, adore mais ao Senhor. Se você jejua, jejue mais.
porque há muitos morrendo aí fora sem salvação. Muitas vezes passamos por pessoas e não falamos de Jesus. Ali na frente a pessoa morre sem salvação, porque eu e você não obedecemos o chamado de Deus. Não perca esta oportunidade que Deus te deu. Não perca. Você é um missionário. Você é uma missionária. O teu vizinho precisa de você. Quem sabe você não foi enviado lá para os Estados Unidos, para o Afeganistão, para o Iraque, mas o teu vizinho precisa de você. Pessoas da tua família precisam de você. Existem muitas pessoas que precisam de você. E Jesus disse que nós poderíamos fazer isso. Então não tenha medo. Não tenha medo. Por muito tempo eu tive medo de assumir o chamado de Deus na minha vida. Mas nesta noite eu estou aqui. E aonde Ele me enviar eu vou. Aonde Ele me mandar eu vou. Eu vou. Que você possa entender. O tema dessa mensagem é: agora é a sua vez. Eu disse alguma coisa sobre os antepassados, sobre os grandes homens da Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você sabe que tiveram muitos homens que pela fé construíram a sua história. Eles passaram, escreveram a sua história. Depois que Jesus foi, o Consolador veio, muitos homens entregaram a sua própria vida, para que hoje nós estivéssemos sentados aqui, para que hoje essa igreja estivesse bonita aqui, tivesse essas cadeiras bonitas, para que nós estivéssemos aqui, adorando ao Senhor. Muitos deram a sua própria vida, escreveram as suas histórias. E agora é a sua vez. Agora é a minha vez. O tema desta mensagem é: agora é a sua vez. Jesus está te chamando. É a sua vez, meu irmão. É a sua vez, minha irmã. Adore o Senhor. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor, porque nós nascemos para adorar, nascemos para obedecer. Muitas vezes gritamos com os nossos filhos, muitas vezes gritamos sem necessidade nos nossos lares, brigando com alguém. Mas muitas vezes temos vergonha de entrar dentro da casa do Senhor e elevar a nossa voz em adoração e dizer aleluia, glória a Deus, de falar em línguas estranhas. Hoje é dia dos pais. Fazem 9 anos que meu pai partiu, e eu quero honrar o meu pai, porque nos 2 anos que ele viveu dentro da casa de Deus, foi um grande missionário do Senhor. Ele não foi enviado para muitos lugares, mas no trabalho dele ele pregava, ganhou algumas almas. Um jovem que foi chamado para a missão, meu pai ganhou ele para Jesus, e ele se tornou um missionário. Mas algo que marca a minha história é que um dia meu pai adoeceu depois de 2 anos que tinha aceitado a Jesus. Depois de Deus ter cumprido algumas promessas, de ele ser cooperador, de ele dar a palavra, que era o sonho dele, mesmo ele sendo tímido, mesmo ele tendo temor e tremor, ele aceitou o chamado de Deus na vida dele. Ele adoeceu, ficou dependente de nós para tudo. Então ele estava ali numa cadeira de roda, precisava ir no banheiro, nós tínhamos que levar ele. Tinha feito uma biópsia na cabeça, e não deixou de adorar a Deus, não deixou de glorificar o Senhor. Um irmão dele chegou para ele e falou: olha aí, depois que você foi para esta igreja, depois que você disse que aceitou esse Deus, olha como está a tua vida. Antes você era feliz e agora? Ele: não fale do meu Jesus, porque eu sou muito mais feliz agora com a minha família e com o meu Jesus do que os 42 anos que eu vivi aí fora no mundo, perdido, longe da minha família. Então, certo dia tínhamos um congresso, e ele insistiu para que todos nós fôssemos para a igreja. E ele dizia assim: vá para a igreja, meu filho, vão todos para a igreja e adorem a Deus. E eu dizia para ele: não, pai, não podemos, o senhor não pode ficar sozinho. Ele: não, filho, eu sou sacerdote dessa casa, eu estou ordenando para que vocês vão na igreja e adorem a Deus. Eu vou ficar aqui e vou ficar adorando a Deus. Deixamos ele escutando um louvor. Então fomos para a casa do Senhor, adoramos a Deus. E quando voltamos, irmãos, meu pai estava como daqui, ali nos obreiros, deitado no chão, desculpe a palavra, todo urinado. E
eu cheguei correndo e falei: pai, olha aí, pai, não devia ter ido. A primeira coisa que ele me disse: você adorou a Deus? Eu disse: sim, adorei. Então tá bom, meu filho, porque eu falei para Deus que eu ia sozinho no banheiro. Eu vim até aqui e não consegui. Aqui mesmo eu fiz a minha necessidade, mas aqui mesmo eu continuei adorando a Deus. Então isso eu vou carregar para o resto da minha vida. É o maior presente, o maior tesouro que meu pai deixou. Me ensinar a adorar a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, mesmo no leito, mesmo a ponto de estar sabendo que a morte está chegando, está batendo, mas não deixou de assumir o teu chamado. Então nesta noite é a sua vez, é a minha vez de assumir o chamado de Deus nas nossas vidas. Adore a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Gostaria de fazer uma pastor que minha esposa louvava. Sim, o horário já está. Irmãos, é a tua vez, irmãos. Não importa a tua idade, não importa a sua situação. No dia de hoje, a mensagem é simples: Deus está te chamando. É a tua vez, é a minha vez. Eu não vou abrir mão desse chamado, porque eu entendi que é a minha vez. Entenda que é a tua vez. E vá, pregue a palavra do Senhor. Quando for culto de missão, irmão, já venha com o bolso preparado, está ali, ó, contribuir. Porque muitos que são enviados precisam da tua contribuição. Contribua, porque isso também é um chamado de Deus na sua vida. Você está sendo missionário quando você contribui para a obra missionária. A igreja sem obra missionária é uma igreja sem coração. E todos nós somos missionários, todos nós somos igreja. E se nós não tivermos a obra missionária nos nossos corações, na nossa vida, vamos ser pessoas sem coração, vamos ser pessoas mortas. Por isso entenda isso. Você é a igreja, você tem um coração, e neste coração tem que arder a obra missionária, tem que arder o ID, tem que arder, porque agora é a sua vez. Louva, minha esposa amada. Vem, irmãos, você que tem um desejo, você que entende que agora é a sua vez,